Olá, me chamo Daiane Nunes, sou formada em Tecnologia de Processos Gerenciais pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente estou cursando especialização em Gestão Empresarial, também pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Porto Alegre. Essa apresentação está sendo realizada para compor as avaliações da cadeira de Conjuntura Econômica com o professor Cássio Moreira. E o artigo que eu escolhi para apresentar foi a crise financeira de 2008, um evento recente e que impactou mundialmente a economia. Bom, meu objetivo ao escolher esse artigo foi entender um pouco mais sobre a origem da crise e como ela afetou a nossa economia. A crise financeira de 2008 foi um evento que atingiu a economia global. E desde então ela continua a oferecer importantes lições sobre a natureza da fragilidade financeira. Aqui vale ressaltar que essa crise foi um marco na história econômica recente, com impactos profundos na confiança e na estabilidade financeira global. Eu começo falando da crise e recuperação da confiança. A crise, sem precedentes desde 1929, nasceu de uma cadeia de empréstimos imobiliários de alto risco nos Estados Unidos, os chamados ou conhecidos como subprimes. Eles eram oferecidos a pessoas que não tinham como comprovação de renda, geralmente famílias de média renda que não tinham garantias a oferecer, trabalhadores assalariados que dependiam de emprego. Esses financiamentos eles começavam com juros baixos, porém ao longo do tempo esses juros iam aumentando e a prestação acabava ficando cada vez mais alta. Com o passar do tempo, as pessoas não tinham como manter os pagamentos em dia. E isso acabou causando uma inadimplência muito grande, o que ocasionou uma profunda crise de confiança, onde os agentes econômicos passaram a preferir liquidez e começaram a liquidar os seus créditos, colocando os bancos e as instituições financeiras à beira da falência. A reação dos governos foi injetar capital e garantir a liquidez dos mercados, e isso foi fundamental para conter o pânico e também iniciar um processo de recuperação de confiança. A crise e os desafios para a nova arquitetura financeira internacional. A crise de 2008 expôs as profundas falhas da arquitetura financeira mundial que existia, demonstrando como a interconexão do sistema poderia levar a um contágio rápido e devastador. Isso impulsionou um debate urgente sobre a necessidade de maior coordenação e de uma reforma nos órgãos internacionais, como o FMI, o Banco Mundial, para poder construir um sistema mais transparente e regulado. Vamos então à análise da liberalização à crise financeira norte-americana. A morte anunciada chega ao paraíso. Bom, décadas de liberalização e desregulação dos mercados financeiros norte-americanos, eles criaram um ambiente onde a crença na autorregulação permitiu a formação de bolhas especulativas. A explosão da bolha imobiliária, impulsionada por alavancagem excessiva de bancos e também de consumidores, foi o estopim que transformou os riscos acumulados em um colapso sistêmico. Por anos, o mercado de imóveis nos Estados Unidos experimentou um crescimento explosivo e também insustentável. As pessoas compravam casas, mas não era apenas para morar, mas também como um investimento, porque afinal de contas o mercado imobiliário ele só estava crescendo, então só tendia a valorizar. Isso era estimulado por hipotecas de baixo custo, com juros baixos, muitas vezes concedidas a mutuários de alto risco. Conforme eu falei lá no início, eram pessoas sem comprovação de renda, ou sem histórico de crédito sólido. Essa euforia toda foi alavancada por uma alavancagem massiva
de bancos e outras instituições financeiras, que não apenas concediam as hipotecas, mas também outros produtos financeiros um pouco mais complexos, né? Como os CDOs. E os vendiam para investidores ao redor do mundo, muitas vezes sem revelar o nível de risco. Eles apontavam que os preços dos imóveis continuariam a subir por tempo indeterminado. No entanto, quando as taxas de juros começaram a subir e os mutuários do subprime não tinham mais como pagar suas parcelas, a inadimplência disparou. E isso fez com que os preços dos imóveis começassem a cair. E assim a bolha estourou. Com o valor dos imóveis despencando, os títulos baseados nessas hipotecas se tornaram tóxicos, perdendo valor rapidamente e levando ao colapso de grandes instituições financeiras, que estavam excessivamente, né, expostas a esses ativos. Essa reação em cadeia foi o gatilho para a crise global. Conectado a isso também, a regulação bancária, gestão de riscos e gestação da desordem financeira. Bom, a crise levou de forma contundente à laxidão regulatória e às brechas que existiam no sistema. Bom, por laxidão, aqui nós entendemos que as regras existentes elas eram insuficientes ou que não eram aplicadas com o rigor necessário. Muitas práticas financeiras complexas simplesmente não eram cobertas por nenhuma regulamentação. Os bancos podiam operar com pouca ou praticamente sem nenhuma supervisão. Um exemplo claro disso é a forma como os novos instrumentos financeiros, como o CDO que eu falei anteriormente, que nem os próprios criadores sabiam explicar. A complexidade era tão grande que nem as instituições financeiras elas conseguiam avaliar os riscos que estavam envolvidos. Imaginem que esses títulos financeiros eram compostos por milhares de empréstimos com diferentes riscos e que ainda poderiam ser novamente empacotados em outros títulos e negociados. Isso tudo tornou a avaliação de risco praticamente impossível, né, para os reguladores e não tinha recurso nem expertise para acompanhar essa inovação acelerada. Essa lacuna permitiu que os riscos se acumulassem de forma sistêmica, sem que houvesse um mecanismo de controle para detectar e conter a tempo esses desajustes. Bom, isso tudo permitiu que os riscos se acumulassem de uma forma sistêmica, sem que houvesse nenhum controle realmente para detectar ou conter. Regulamentação bancária e gestão de riscos e gestação da desordem financeira. Sobre a gestação da desordem financeira, é importante destacar como os sistemas de compensação dentro das instituições financeiras contribuíam para o problema. Muitos bônus e remunerações de executivos e operadores eram atrelados ao volume de negócios ou aos lucros de curto prazo, incentivando a tomada de risco excessivo, sem considerar as consequências a longo prazo. Havia um incentivo para que esses profissionais buscassem lucros rápidos, mesmo que isso significasse assumir posições altamente arriscadas, pois eles ganhavam com os lucros e não arcavam com as perdas. Além disso, observa-se também um claro conflito, né, de interesses entre o crescimento da indústria financeira e a necessidade de estabilidade. Essas mesmas instituições que criavam e vendiam produtos complexos também influenciavam na agenda regulatória e as agências de classificação de riscos, que deveriam ser independentes, né, para poder realmente regular e classificar. Elas eram pagas pelas empresas que emitiam os títulos, criando um incentivo para darem notas altas.
Essa dinâmica gerou um ciclo onde a busca por lucros era priorizada e não a segurança e a prudência, né? O que fica aqui dessa parte da história da crise financeira é que é uma grande necessidade, né, de haver uma regulação maior, para que não se tenha tantos riscos e que se alinhem os incentivos do setor financeiro com os objetivos da estabilidade econômica. A crise das finanças desregulamentadas. O que fazer? A desregulação foi claramente a causa raiz da instabilidade. Mas também a crise trouxe aos governos um dilema. Por um lado, eles precisavam resgatar as grandes instituições financeiras, que estavam em riscos de colapso, né? Para evitar esse colapso, ou que ele fosse ainda maior, se bancos como o Lehman Brothers quebrassem sem intervenção, seria como um efeito dominó. Vários bancos acabariam quebrando também, né? No entanto, a necessidade de resgate gerava um problema, conhecido como risco moral, porque ele ocorre quando uma parte, ao ser protegida de alguma forma, as consequências de suas ações agem de maneira mais arriscada. No contexto financeiro, esse resgate ele pode sinalizar aos bancos que não importa o quanto eles sejam irresponsáveis, né? Que o governo sempre vai ajudar e acabar resgatando. Isso pode acabar incentivando alguns comportamentos mais arriscados futuramente, criando meio que um ciclo vicioso, né? Entre as bolhas e esses resgates que o governo acaba fazendo. Esse foi um equilíbrio delicado e doloroso para os decisores políticos, né? Para os governantes. Apesar desse dilema, a crise ressaltou a necessidade de uma reforma urgente, né, e mais abrangente do sistema financeiro, que inclui maior regulamentação, maior supervisão, mais eficácia e criação de mecanismo para lidar com as inovações financeiras. Tudo isso é um forte componente de cooperação, além de um forte componente de cooperação internacional. Para além das políticas de resgate. Aqui é crucial entender que os custos da crise financeira foram além dos bilhões injetados para salvar essas instituições financeiras. Foi um impacto social e econômico bem grande e em escala mundial. A interrupção do crédito e a queda de confiança resultaram em uma grande recessão em muitas das maiores economias do mundo. E essa recessão não foi apenas um termo técnico, ela acabou se traduzindo em aumento massivo de desemprego. Milhões de pessoas perderam os seus empregos em diversos setores, desde construção civil até indústria e também no setor de serviços. Isso acabou gerando uma insegurança financeira social, né? Além de só atingir as instituições financeiras, acabou atingindo também a classe trabalhadora. E muitas empresas acabaram por fechar as portas. O comércio internacional também enfraqueceu. Os esforços dos governos para conter a crise através dos próprios resgates, pacotes de estímulos e também benefícios para desempregados levaram a um crescimento significativo da dívida pública em muitos países. Essa dívida se tornou um fardo para as gerações futuras, o que limitou a capacidade dos governos de investir em outras áreas essenciais nos anos seguintes. A crise não foi só um problema financeiro, ela foi generalizada com ramificações profundas para a vida das pessoas e também para as finanças públicas. A lição é que precisamos ir além das medidas emergenciais e focar em políticas de longo prazo, que promovam mais sustentabilidade, justiça social e que também previna
futuras crises. Especificadamente para o nosso país, analisamos a crise financeira brasileira. Uma análise a partir do conceito de fragilidade Alaminsky. Diferente das crises anteriores na história brasileira, o país demonstrou uma notável resiliência em 2008. Essa capacidade de absorver o choque global se deu por causa de alguns fatores bem importantes. Primeiro, o Brasil estava com menor exposição a produtos financeiros tóxicos e outras estruturas complexas também que derrubaram bancos nos países desenvolvidos. O sistema financeiro do Brasil era mais conservador e ele não tinha participado da mesma forma dessa euforia do mercado global. E também o país havia acumulado significativas reservas cambiais nos anos anteriores à crise. Essas reservas elas funcionavam como uma poupança em moeda estrangeira, dando ao Banco Central brasileiro a capacidade de intervir no mercado para conter essa desvalorização do real, fornecer liquidez em dólares, evitando a fuga de capitais e garantindo que as empresas com dívidas em dólares pudessem honrar seus compromissos. A regulamentação bancária brasileira também era considerada mais robusta e prudente em comparação com a dos outros países mais desenvolvidos. O Banco Central do Brasil já exigia níveis de capitalização mais altos e tinha regras mais rígidas para empréstimos e investimentos, o que protegeu nossos bancos de uma exposição excessiva. Finalmente, o Brasil, embora tenha sido resiliente, né, a teoria da fragilidade financeira de Minsky continua sendo altamente relevante para a nossa economia. Ela alerta que mesmo em períodos de aparente estabilidade, pode levar ao aumento do endividamento e de riscos, que em algum momento pode gerar instabilidade financeira. Portanto, a teoria da fragilidade de Minsky nos alerta sobre a importância de monitorar o endividamento, gerir o ciclo de crédito para evitar a vulnerabilidade, né? A evolução recente do câmbio no Brasil. Momento Minsky. Em um ambiente de conta de capital aberto, como o que o Brasil adota, a determinação da taxa de câmbio é predominante. É predominantemente financeira, né? Isso significa que ela não é determinada apenas pela balança comercial de exportações e importações, mas principalmente por fluxos de capitais financeiros, ou seja, pela entrada e saída de investimentos e especulações. É aqui que entra o momento Minsky, né? A taxa de câmbio no Brasil passa a depender fortemente da dinâmica de boom e bust. Em períodos de boom, de otimismo global ou de juros altos no Brasil, atraímos muito capital estrangeiro, o que tende a valorizar o real, tornando as importações mais baratas e as exportações mais caras. Em momentos de bust ou de crise de confiança, o capital acaba fugindo e o real acaba desvalorizando rapidamente. Essa volatilidade cambial, ela afeta diretamente a rentabilidade dos setores produtivos, especialmente a indústria. Um câmbio muito valorizado, por exemplo, ele pode tornar a produção nacional mais cara e menos competitiva com os produtos importados. O desestímulo ao investimento e a geração de empregos, né, em setores mais estratégicos. Em resumo, a saúde de setores fundamentais para o desenvolvimento econômico, né, de longo prazo, como a manufatura, ela passa a depender dos humores do mercado financeiro global e da proporção a assumir ou evitar riscos, né?
Compreender essa dinâmica é fundamental para implementar políticas que amenizem essa volatilidade cambial e protejam também a nossa economia. Isso significa que o governo precisa estar atento quando necessário intervir no mercado de câmbio, seja através de compra ou de venda de moeda estrangeira, para evitar grandes flutuações que prejudiquem a competitividade das empresas nacionais. Além disso, é importante ter uma política que valorize um câmbio competitivo. Um câmbio que não esteja excessivamente valorizado é um estímulo poderoso para a produtividade de manufatura e de setores que são vitais para o crescimento econômico de longo prazo, para a criação de empregos e de maior qualidade também. Um câmbio estável e em um patamar adequado permite que esses setores planejem investimentos, inovem e se integrem, melhora as cadeias de valor global. Portanto, o que ficou claro é que em economias abertas como a nossa, a gente não pode deixar, né, que o câmbio ele fique refém de fluxos financeiros especulativos. Políticas macroeconômicas ativas e coordenadas são essenciais para assegurar que a taxa de câmbio atue como um instrumento de desenvolvimento e não como uma fragilidade, né? Garantindo que o país possa transitar de uma situação difícil para uma maturidade econômica. Bom, em síntese, a crise financeira de 2008, ela demonstrou os perigos da desregulação e da fragilidade inerente, né, a sistemas financeiros complexos. As lições aprendidas apontam para a necessidade de maior prudência, regulação e cooperação global, né, para construir um futuro financeiro mais estável para todos os países, não pensando apenas lá nos países desenvolvidos. Bom, essa foi a minha apresentação. Aqui estão as minhas referências, né, o artigo. Muito obrigado.